Olá pessoal, aqui é a professora Patrícia, estamos aqui para mais uma aula de ciências. O tema da aula de hoje será sobre a classificação de seres vivos, é o capítulo 1 do livro 2, tá? A classificação dos seres vivos. Por que é tão importante classificar os seres vivos? Porque como tem aí no slide, tem mostrando que são conhecidas cerca de 1.200.000 espécies catalogadas, tá? Que são reconhecidas. Mas ainda existem aí mais de 7 milhões que ainda são desconhecidas. Então, para um organismo ser considerado uma espécie, existe um critério para fazer essa classificação. E um deles é que a espécie, para ser considerado de uma espécie, ele tem que ter a capacidade de reproduzir e gerar descendentes férteis. Ou seja, os descendentes dessa reprodução, eles também têm que ter a capacidade de reproduzir. Porque tem isso, existem alguns cruzamentos de espécies diferentes que vão dar origem a alguns animais que não são férteis, então não têm capacidade de reproduzir. Tem aí alguns exemplos, um exemplo clássico é a mula. A mula é o cruzamento entre o jumento e a égua. Então a mula ela vai ser um animal estéril, não vai conseguir reproduzir. Então ela não tem uma espécie definida. Também aí ao lado, veja aí que tem aí um felino aí que é uma mistura de leão com tigre. Justamente, o nome desse que é chamado de híbrido, tá? Esses animais que são gerados dessa forma, eles são híbridos. E esse daí ele é chamado de ligre. Ligre porque é uma mistura de leão com tigre, tá? Então, é o cruzamento do leão macho com o tigre fêmea. Vamos lá. O que é a taxonomia? A taxonomia é uma área das ciências biológicas, tá? Que ela vai ser encarregada de dar os nomes científicos aos seres vivos. Então, quando a gente abre o nosso livro de ciência, a gente vê um montão de nomes meio estranhos, que é até difíceis de pronunciar. Esses nomes são chamados nomes científicos. Vocês estudaram ano passado isso e vocês já sabem que existem algumas regras para se estabelecer um nome científico de uma espécie. A primeira é que ela tem que ser binominal, ou seja, é formado por dois nomes. A segunda regra é que o primeiro nome ele tem que ser escrito com letra maiúscula e o segundo nome com letra minúscula, a inicial da palavra com letra minúscula. Terceira regra é que são escritos em latim. Por que latim? Porque latim é uma língua morta. Então, já pensou, toda vez que houvesse uma mudança nas regras ortográficas, tivesse que mudar todos os nomes das espécies que existem? Então, por isso foi escolhido o latim, para não correr esse risco de ter que estar fazendo mudanças nesses nomes, porque são milhões. Quarta regra é que devem estar destacados no texto. Ou eles ficam em itálico ou em negrito. Se a gente for sublinhado também, se a gente for escrever, tá? For à mão, a gente escreve o nome e sublinha. Tá? Se for digitado, itálico ou negrito. Ou também sublinhado. E existe aí uma quinta regra que geralmente ela não aparece nos livros didáticos, mas vem aí no livro de vocês e fala sobre o nome ele ter relação do lugar onde ele foi descoberto, da pessoa que descobriu. Então, pode também ser colocado esse critério na hora de fazer uma nomenclatura de uma espécie. Aí, olha aí, o nome científico. Veja aí, tem o nome popular, que é Sauim de Manaus, e tem o nome científico, Saguinus bicolor. Veja que Saguinus aí começa com S maiúsculo, tá? São dois nomes, então é binominal. O primeiro nome ele está indicando o gênero e o segundo nome é o epíteto específico, ou seja, a espécie, tá? Aqui tem outros exemplos. Olha aí. A Vitória amazônica, que é a Vitória régia, o nome científico dela é Victoria amazônica. O tamanduá-bandeira, Mimercófaga tridáctila. Então, existem vários nomes aí, como eu falei, até um pouco difíceis de pronunciar.
Mas aí vocês veem que eles têm a mesma característica, 2 nomes, a primeira é o gênero, a segunda é a espécie, tá? E estão escritos em latim. Sistemática. A sistemática já vai ser um ramo da biologia, que ela vai agir em conjunto com a taxonomia, com o objetivo de organizar esses seres de acordo com a maneira com que eles se relacionam evolutivamente. Então, existem aí, por exemplo, aí está mostrando os insetos. Então, quando ocorre aí, quando tem todos esses insetos, muitos são diferentes uns dos outros. Tem alguns iguais e vejam que eles são aí colocados de maneiras que eles estão juntinhos dos que são semelhantes a eles. Então, a taxonomia e a sistemática, aliás, ela vai servir para isso, para manter essa organização e ver uma questão aí ser comparada em relação ao parentesco. Filogenia. Já a filogenia vai ser o ramo da biologia que tem como objetivo desvendar a história evolutiva dos organismos. Então, já ouviram falar em árvore filogenética? Então, a árvore filogenética, ela vai ser, como que a gente fala, para saber qual é a nossa origem, quem são os pais, os avós, os bisavós, também existe aí no reino animal em relação ao processo evolutivo, tanto da planta, tanto no reino das plantas, é claro, de todos os organismos vivos, tá? Tanto animal quanto vegetal. Aí vem aí, ó, mostra aí abaixo um exemplo. Aí tem aí lá no finalzinho aqui, ó, tem a raiz. Raiz é de onde tudo surgiu, de onde partiu, o início de tudo. Aí vem o nó, veja aí o nó aqui, ó, que é onde vai estar ali puxando um ramo que vai dar origem a um determinado grupo. Nesse caso aqui está mostrando o exemplo das plantas. Então, aqui nós temos as briófitas, depois, seguindo a evolução, vem as pteridófitas, gimnospermas e, por último, as angiospermas, de acordo com o processo evolutivo. Então, a árvore filogenética ela vai servir para isso, para mostrar essa evolução. Aí tem árvore filogenética e cladograma, né? Então, olha aí, quando os cientistas reúnem todas as informações da taxonomia, da sistemática e da filogenia de um grupo de espécie, é possível construir uma árvore filogenética. Então, veja aí que tem um aspecto realmente de uma árvore. São galhos, ramificações, que vão estar mostrando aí todo o processo evolutivo dos seres vivos. Aí mais à frente tem falando sobre os táxons. Os táxons, que estão nas partes mais baixas, são as árvores filogenéticas que surgiram primeiro na história, né, da Terra. Aí mostra os nós, né, a raiz, como eu falei anteriormente. O que seria a palavra táxon? Ela se originou de um termo que já foi estudado, a taxonomia. Então, ele vai designar aí todos os nomes dados pela taxonomia, por exemplo, uma espécie e um gênero dela, que são os táxons. Então, tem aí, ó, espécie, gênero, família, ordem, classe, filo, reino e domínio. Todos esses são classificados como táxons. Veja aí que tem 3 exemplos. Tem o canis familiaris, aqui, ó, canis familiaris, que aí é o cão doméstico. Essa é a espécie dele. O gênero é Canis sp, da família Canidae, ordem carnívora, classe Mammalia, filo Chordata, reino Animalia e domínio Eukarya. Tem também aí Felis catus, que é o gato doméstico. Então, Felis catus é a espécie, o gênero Felis sp, família Felidae, ordem carnívora, classe mamária, filo Chordata, reino animal e domínio Eukarya. Todos esses táxons aí, eles existem para que haja ele organiza de acordo com as características de cada grupo de animais, vegetais, de seres vivos. Aí tem aí, ó, exemplo de organização sistemática de um táxon.
Veja lá. De 1 a 8, de 1 é o mais simples, é o mais individualizado, que é a espécie. Depois vem o gênero, família, ordem, classe, filo, reino e domínio. Tem que gravar aí, tá? Essa ordem e as características que incluem os seres nesses táxons. Veja aí, ó. Um exemplo aqui. Temos a espécie da pantera. Então, a espécie pantera, aí o gênero pantera já pode incluir a onça e o leão, por exemplo. A família Felidae já inclui onça, leão e gato. A ordem carnívora, que é que se alimentam de carne, já inclui onça, leão, gato e urso. A classe mamária já vem aí onça, leão, gato, urso, cavalo e o ser humano. Subfilo, vertebrata, aí vem todos esses aí, o ser humano, e ainda acrescenta aí a cobra e o peixe. O filo, cordata, que vai aí incluir a assídia, e por último, tem aí o reino animalia, que pode estar incluso aí a estrela do mar. Então, veja que vai de cima para baixo do reino a espécie vai afunilando e diminuindo a quantidade de seres que integram cada um desses táxons. Ó, temos aqui uma atividade para vocês. Vocês vão responder aí o desenvolver e aplicar da página 265 e tem uma atividade complementar. Vão responder essas 3 questõezinhas aí. Copia no caderno e faz a resposta que iremos discutir na nossa videoconferência de terça-feira, tá? Por hoje é só e tenham um ótimo dia.